Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem, nesse roteiro, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema, o qual a gente tem um conhecimento legal, que é sobre a língua portuguesa, né? E especificamente a língua portuguesa no mundo. Então, a língua portuguesa é a nossa língua, a língua que nós falamos. E ela ela é utilizada por mais de 280 milhões de pessoas no mundo, né? Utilizado por mais de 280 pessoas no mundo, o português é uma das 5 línguas mais faladas no mundo e está presente em 4 continentes: na Europa, na América, na África e na Ásia. É a língua oficial em 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além desses países, o português ainda está presente em Macau, território chinês, que permaneceu sob a administração portuguesa até 1999, e onde convive com o chinês como língua oficial. E em Goa, estado indiano em que foi possessão portuguesa até 1961. Bom, a língua portuguesa ela foi trazida, ou levada pelos portugueses aos mais diversos locais, países, né? Então, países que falam português são as nações que adotam oficialmente o português como idioma. O português também é conhecido como língua românica ou língua neolatina, certo? E é o 5º mais falado no mundo, por cerca de 280 milhões de falantes. Bom, a gente sabe que os portugueses trouxeram, levaram essa língua ou trouxeram essa língua para povos distintos, quando eles desbravaram os mares em busca de caminho, um caminho marítimo até as Índias, para em busca das especiarias. E aí espalhou a língua portuguesa por vários continentes, certo? Quando a língua portuguesa se encontra presente nos diferentes países e continentes, a partir disso ela apresenta uma diversidade enorme, né? A partir de termos, em termos da maneira como ela é utilizada em diferentes regiões e por diferentes grupos sociais. Há variações em termos fonológicos, morfossintáticos e lexicais. Apesar das muitas diferenças, os vários povos que falam português percebem-se como falantes de uma mesma língua. Então, vejam só, a língua portuguesa ela está em vários continentes e ao chegar a esses continentes, eles já encontraram um povo com uma língua, né? Mas aí, quando o português passa a ser a língua oficial, ela sofre essas influências, de dialetos diferentes e ela sofre uma modificação. Por isso que a língua portuguesa ela é tão variada. Um exemplo típico disso é o português falado no Brasil e o português falado em Portugal, né? É uma língua só, porém que sofre variações. Dentro do nosso próprio país, no Brasil, a língua portuguesa ela não é homogênea, ela é diferente. Então, algumas variedades ou algumas falas que possuímos aqui no Nordeste ou em Alagoas, nós não encontramos em outros estados brasileiros, como, por exemplo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e assim sucessivamente, né? Então, essa diversidade ela é muito grande com relação aos falantes da língua portuguesa. Porém, todos que utilizam essa língua se reconhecem como falantes de uma mesma língua. Tá certo? Bom, e aí a gente agora vai passar a falar um pouquinho sobre as atividades, né? Nesse roteiro a gente vai falar sobre um novo assunto, que é a estrutura de palavras, certo? O que seria a estrutura de palavras, né? Então, eu vou passar para vocês um vídeo explicativo sobre estrutura de palavras, com a definição e a relação dos sentidos estabelecido por cada elemento mórfico, ou cada unidade, ou cada pedacinho da palavra. Cada pedacinho da palavra vai ter um sentido, um significado, uma função.
e a gente vai identificar isso no vídeo explicativo. Além de assistir o vídeo explicativo, que eu vou colocar tanto no Google Sala de Aula quanto no grupo do WhatsApp, nós vamos fazer a leitura do assunto, que vai estar nas páginas 200, 201 e 203 do livro de português de vocês, especificamente no capítulo 19 do livro, certo? Após assistir o vídeo, fazer a leitura do conteúdo, a gente vai responder o exercício da página 203. Vocês vão começar fazendo uma leitura do texto, uma parede no fundo, e vão responder as questões 4, 5, 6 e 7, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado. A outra disciplina que a gente vai trabalhar no Laboratório de Aprendizagem de Língua Portuguesa é arte. Vejam aí, vamos continuar sobre o assunto do humanismo, né? E aí vocês vão assistir um vídeo sobre a vida e obra de Leonardo da Vinci, seguido da leitura das páginas 156, 157 e 158, que fala da contribuição do artista no desenvolvimento da arte e da ciência no Renascimento. Então, esse conteúdo, Leonardo da Vinci e a sua contribuição para o Renascimento, vocês vão encontrar no livro de arte de vocês. Eu vou colocar esse vídeo, vou colocar o link para vocês, certo? Tanto no WhatsApp quanto no grupo, no Google Classroom. Vocês vão assistir o vídeo e ler o conteúdo e fazer essa atividade. Essa é uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci, se não for a mais famosa, certo? Ela vai estar lá na página 158 do livro de arte. Você vai observar essa imagem e você vai fazer uma releitura. Professor, o que é uma releitura? Uma releitura é você, a partir de uma obra já existente, criar uma outra, só que com a sua visão, certo? Com a sua perspectiva. Então, você vai pegar essa obra de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e vai dar fazer uma mudança nela. Você vai colocar elementos que para você tornariam a obra mais interessante, vamos dizer assim. E para isso você pode utilizar dos mais diversos materiais. Você pode fazer uma releitura através de fotografia. Você pode fazer uma releitura através de colagem, através de uma pintura, através de um desenho colorido, certo? Então, você, por exemplo, você pode colocar elementos, pegar essa imagem e acrescentar elementos que para você tornariam a obra mais atual. Você pode se caracterizar e tirar uma fotografia fazendo como se você fosse a imagem da obra, certo? Você pode utilizar tons e elementos diferenciados, cores diferenciadas na própria obra. E aí você vai utilizar da sua criatividade, certo? De fundamental importância que você capriche, né? Por quê? Porque essa atividade, ela é uma única atividade e aí você vai poder mostrar toda a sua criatividade, tá certo? Beijos. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Sim, uma mensagenzinha aqui, ó. Podemos não estar reunidos, mas sempre estaremos unidos. Isso que nos faz escola. Beijos, abraço para todos.